Bom, bom dia, Amores. Meu nome é Aníbal, estou aqui para compartilhar alguns conhecimentos. Uma conversa privada com o Taki, pediu que disponibilizasse isto para o grupo. Me pediu que falasse alguma coisa sobre cátions e ânions. Nós vamos chegar lá, mas vamos começar pelo princípio. Vou começar lá pela Gênese, a história do bem e do mal, que são irmãos gêmeos siameses. Nasceram no mesmo momento, quando o ser humano ingeriu alimentos tóxicos, tipo um fruto semente, aí que foi o início da intoxicação. Baixou o nível de consciência no nível nirvânico, paradisíaco, no nível dual, e aí começou a fazer distinção entre bem e mal. A vegetação que considerou boa, chamou de planta, o resto era mato. Os animais que ele eram úteis, chamou de animal, e o resto era bicho. Se o dia era bom, a noite era ruim. Se o sol era bom, a chuva era ruim. E nessa dualidade, inviável manter o paraíso. Nós precisamos compreender isso, que o paraíso só pode ser recuperado depois de transcendermos o bem e o mal. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de combate aos chemtreios e vejo muitas vezes impostos manifestações contra os reptilianos. Reptilianos são filhos do mesmo Criador. Eles estão no momento, numa fase evolutiva, que estão manifestando o lado escuro da força, estão criando problemas, estão poluindo, estão destruindo. Eles não são maus por natureza, eles estão maus. Temos que diferenciar o pecado do pecador, combater aquilo que precisa ser combatido. Temos que desmanchar os chemtreios, limpar o planeta, purificar. Mas isso tudo faz parte de um grande plano divino. Só pelo fato de esses chemtreios ter proporcionado que nos reuníssemos em grupo, nos organizássemos, estejamos desenvolvendo equipamentos para melhorar o ambiente, já seria um motivo para sermos eternamente gratos a esses seres que nos proporcionaram esse desafio. Compreende? Tudo tem um lado positivo, um aspecto que deve ser aproveitado quando se está em sintonia com o lado da luz, a correnteza da vida. No tutorial número 3, o Taco sugeriu que se fizesse os orgonitões, sugerido pelos uranianos, para eliminar os íons positivos, que são combustíveis, que são elementos necessários para que se crie um ambiente propício para outros desequilíbrios climáticos, estresse, a acidificação do solo. Tudo isso são coisas que causam desarmonia, desequilíbrio, violência, poluição. Mas o principal combustível, aquilo que nós temos que ter como meta maior, é elevar o padrão vibratório, vibracional, frequencial, consciente de luz das pessoas, para que elas se acordem, que elas se desconectem dessa matrix de ilusão maia. Porque se nós apenas fizermos o trabalho de corrigir, evitar as tempestades, ou fazer chover onde tem secas, sem que a população tome uma
participação ativa nesse processo, nós, por melhores intenções que possamos ter, ainda somos capazes de provocar um malefício. Existe a lei de ação e reação, chamada de karma, onde a cada ação equivale a uma reação. Você já deve ter observado que, à medida que nós aumentamos a quantidade de operadores, amores em dispositivos, o outro lado também tem aumentado a quantidade de chemtrails, de aviões. Eles podem até não ter certeza de como e o que nós estamos fazendo, mas o efeito é visível. Afinal, nós não temos satélite próprio. Os satélites que a gente usa da SOMAR são públicos. Eles, do lado escuro da força, também têm acesso aos mesmos meios. E com certeza observam que o efeito daquilo que eles estão fazendo diminui. Então, acaba aumentando a carga. Nós, paralelamente, temos que aumentar os equipamentos, aumentar a quantidade de pessoas que os operam, aumentar nosso grau de capacitação, de evolução, de compreensão do processo, para que possamos ser cada vez mais eficientes, eficazes e efetivos. A visão de realidade muda conforme o nível que a gente evolui, o nível que desenvolvemos a nossa consciência. É como se a gente estivesse subindo uma montanha. A cada chakra que é desperto, a cada aumento da nossa consciência, da nossa evolução, o diâmetro, o raio de ação do nosso alcance de visão vai aumentando, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto no micro e no macrocosmos. Então, à medida que a gente consegue enxergar o todo, enxergar meu nível de evolução não vai além do planeta nesse momento, né? Mas já é bastante coisa para se ocupar. Quando se enxerga que o universo é perfeito, as leis do universo são perfeitas, é algo maravilhoso. Só que, como o mundo é um espelho, nós não só podemos enxergar a perfeição no mundo à medida que nós próprios vamos nos aperfeiçoando. Não posso procurar um espelho que me mostre penteado se eu estiver escabelado. Entende? Então, esses equipamentos, os livros de cristais que já foram indicados, a Bíblia dos Cristais, eu uso um outro livro que chama O Caminho das Pedras, Antônio Duncan, que também é muito bom. Na escolha dos cristais, nós podemos buscar cristais que, além de combater os chemtrails, também possam colaborar na elevação do padrão vibratório, do nível de consciência, para que as pessoas possam dar esse salto quântico. Isso já foi testado na prática, os equipamentos, as ferramentas de luz do Slim Spurgeon, que já desencarnou inclusive, e já passei o link, já passei o livro, está na biblioteca do grupo Slim Universe, onde ele explica como construir os equipamentos dele, baseado na geometria sagrada, no culto egípcio. São equipamentos que, pelo comprimento dos elementos que compõem, vibram na faixa de 144 MHz. Como existe uma fórmula entre a frequência e o comprimento de onda, né, que a razão entre os dois é a velocidade da luz, é simples a fórmula para, se tendo a frequência, encontrar o comprimento de onda, ou se tendo o comprimento de onda, encontrar a frequência. Esses pequenos detalhes, como a geometria sagrada, a cromoterapia, o poder dos sons, o poder dos cristais, palavras como paratron, enfim, há uma infinidade de possibilidades e cada um deve usar a sua intuição, o seu grau de consciência, de evolução, e fazer o melhor possível de acordo com as ferramentas que tem.
Se nós tivermos essa compreensão de que é possível, realizar é o passo seguinte. Estava mencionando essas ferramentas do Slim Spurling associadas com os sons do Bob Dresch, que também já coloquei os links no grupo. Elas são capazes, já foi testado isso na prática, de diminuir o nível de criminalidade em mais de 50%. Despoluir terra, despoluir água, despoluir ar. E eliminando as zonas geopáticas, o estresse geopático, diminuir o nível da criminalidade. Um raciocínio fácil de entender. Quanto mais estressadas as pessoas estão, mais tem possibilidade de cometer um crime, um desatino, uma besteira. E os íons positivos, eles são também responsáveis por essa questão do estresse. Existem várias fontes de íons positivos aqui nos acampamentos eletrônicos, as lâmpadas fluorescentes, as antenas de rádio, televisão, celulares, os fios de alta tensão, tudo isso tem nesse conjunto tanto o verde elétrico negativo, que se menciona na radiestesia, quanto os íons positivos. E onde podemos encontrar os íons negativos? Os íons negativos nós podemos encontrar na beira do mar, nas florestas, nas montanhas, nas cachoeiras. Você já deve ter nesses locais observado como, mesmo que não se sabe explicar, nós nos sentimos melhor nesses lugares. E são locais que contribuem, além do bem-estar, para a nossa saúde, nossa recarga de energia. Existem equipamentos domésticos que também produzem íons negativos. Tem um que produz íons negativos e ozônio. Reich, princípio de Freud, energia que Freud chamou de libido, Reich chamou de orgônio, que é uma energia que em outros povos, em outros tempos, recebeu outros nomes. Se nós formos traduzir para a nossa linguagem atual, orgônio é a combinação de íons negativos e o spin, a rotação dos elétrons em volta do núcleo dos átomos, gira no sentido que é favorável à vida. Já o DOR, que é o Deadly Orgone, ou energia orgônio mortal, é exatamente o contrário. São íons positivos e os elétrons girando no sentido que é contrário à correnteza da vida. Então, quando nós temos essas duas combinações, o orgônio são coisas que nos faz bem, e o DOR, que é o oposto do orgônio, nos faz mal. Outra coisa que é importante compreender é que a hierarquia das coisas ela é inversamente proporcional à densidade. O que nós bebemos é mais importante que o que nós comemos. O que nós respiramos já é mais importante do que a gente bebe. A parte emocional, mental, espiritual são progressivamente menos densas e mais importantes. Ninguém precisa acreditar em mim. Vocês podem fazer a experiência de ficar sem beber, sem comer e sem respirar. E vocês anotam quanto tempo consegue ficar sem essas três coisas. Se vocês conseguirem ficar menos tempo, é o que é mais importante. Por isso eu digo, é preferível comer uma coisa envenenada achando que está boa do que comer uma coisa boa achando que está envenenado.
o que acontece no efeito placebo. A pessoa toma um comprimido química, física e biologicamente inerte, mas acredita que está tomando uma panaceia e se cura pelo poder da mente. Isso é válido pelos dois lados, tanto para curar quanto para adoecer. Por isso é importante estarmos sempre sintonizados, procurar cuidar nossas palavras, pensamentos, sentimentos. No plano da dualidade, poder e perigo sempre andam de mãos dadas. Então, qualquer coisa, quanto mais poderosa for, mais perigosa é também no plano da dualidade. Existem coisas que estão acima do plano da dualidade, como água diamante, como sandívenes. Essas coisas que estão acima do nível da dualidade, nem que nós queiramos fazer um mau uso, ou não saibamos usar, elas não fazem mal. Agora, alguma coisa que possa dar a vida, mas também possa matar, por exemplo, o sol dá a vida, mas também pode matar por insolação. A água é necessária, mas o excesso mata afogado. Estão ainda no plano da dualidade. Os equipamentos, sendo bem usados, são ferramentas maravilhosas. Podem produzir benefícios. Agora, Sun Tzu, na Arte da Guerra, um livro que tem mais de 5.000 anos, dizia o seguinte: se nós nos conhecemos, porém não conhecemos aquilo que estamos nos enfrentando, ou conhecemos o que estamos enfrentando e não conhecemos a nós próprios, nós temos 50% de chance de numa batalha vencermos. Se nós não conhecemos a nós próprios nem ao que estamos enfrentando, a probabilidade que percamos todas as batalhas. Agora, se nós conhecemos a nós próprios e conhecemos aquilo que estamos enfrentando, aí há 100% de chance de vencermos todas as batalhas. Nosso trabalho é nos conhecermos cada vez melhor e conhecer também os desafios que estão na nossa frente. A nossa atuação, a nossa vinda, já tinha sido profetizado há muito tempo, por diversos povos, em diversos tempos diferentes. Se chama as profecias do arco-íris. Também já compartilhei alguma coisa no grupo sobre isso. Escrevi um livro com esse título. Se estiver interessado, só me pedir. Essas profecias dizem que neste momento que nós estamos atravessando, as profecias do arco-íris são um contraponto ao Apocalipse. O Apocalipse as profecias do arco-íris é um final feliz e o Apocalipse é a versão que todo mundo conhece, né? Então nós viemos para curar o planeta. Se vocês lerem as diversas fontes das profecias do arco-íris, todas elas dizem mais ou menos a mesma coisa. Nesse período que estamos vivendo, surgiria um povo que, por ser de múltiplas cores, seria chamado povo do arco-íris, os guerreiros do arco-íris. E eles saberiam como curar a Terra. Exatamente isso que nós estamos fazendo. Começando por algo visível, são os chemtreios, porém podemos ir muito mais além.
e nem necessitamos reinventar a roda. Podemos estudar as diversas possibilidades, os conhecimentos ancestrais, as tecnologias de ponta. Existem vários cientistas. Como em todas as profissões, tem sempre no mínimo dois tipos de profissionais. Aqueles que escolhem a profissão por dinheiro, como prostitutos, mercenários, né? E aqueles que fazem por amor, por vocação, por dharma, por missão. Assim, entre os cientistas também houveram esses seres, como o Reich, o Tesla, o Dr. Demarco no Brasil, o padre Lando de Moura, Luiz Kervran, que estudou as transmutações nucleobiológicas a baixa energia, Lakovsky, que fez os Minas Lakovsky, enfim, diversos outros cientistas com C maiúsculo, aos quais devemos embasar nossos conhecimentos, porque eles realmente dedicaram a sua vida em benefício da humanidade. Eles foram marginalizados, desacreditados, morreram alguns deles, e geralmente não são aceitos pela a maior parte do estudo acadêmico. Esses cientistas estavam muito além do seu tempo. E nos deixaram muitos ensinamentos úteis, práticos, dos quais nós podemos dar continuidade. Quanto à questão das possibilidades que nós temos com esses equipamentos, vocês já observaram pela prática, pelos depoimentos, que nós temos condições de interagir com as condições meteorológicas, afastar tempestades, por exemplo. Mas nós também podemos fazer chover. Nenhum dos dois extremos é saudável, nem o excesso de chuvas e nem a falta de chuvas. Como se faz a chuva? Bom, todos vocês já devem ter notado que chuva é feita de água. A água é feita de H2O, hidrogênio e oxigênio. 80% do solo é feito de hidrogênio. 20% da atmosfera é feito de oxigênio. Nós vivemos num universo frequencial. Então, e se nós tivermos terra e ar, nós temos a matéria-prima para compor a água. Há exemplos, a água é feita tanto naturalmente, né, com uma água virgem, que é uma água feita a partir de sólidos, foi estudado. Existe um método para localizar onde existe fontes de água virgem. Existem as pilhas combustíveis também, que fazem o contrário da eletrólise, quando hidrogênio e oxigênio se juntam, provocam água, calor e energia. Então, a Terra, quanto mais seca ela está, maior tendência ela tem a se tornar ácida. Acidez se mede em pH. pH, abreviatura de potencial de hidrogênio. O que quer dizer que quanto mais seca a Terra estiver, mais ácida ela tem tendência a ficar, e quanto mais ácida, maior a quantidade, o potencial de íons positivos de hidrogênio tem no solo. Como nós trabalhamos com equipamentos frequenciais, que emitem frequências, equipamentos quânticos e pós-quânticos,
nós podemos fazer com que esse hidrogênio se desprenda do solo. O hidrogênio, como é um elemento leve, ele naturalmente vai flutuar, levitar, ascender. E outra característica dos equipamentos são que eles ionizam negativamente o ar. O ar estando ionizado negativamente, onde está o oxigênio fica no cio. O hidrogênio vai subindo e crau. Dessa união de hidrogênio e oxigênio, começam a se formar moléculas no vapor da água. E essa reação produz calor e energia. A energia vai desencadear um processo de reação em cadeia e progressão geométrica que vai fazendo com que aumente cada vez mais a quantidade de moléculas de ar, vapor da água. O calor produzido por essa reação vai produzindo uma ascensão adiabática, que quer dizer que essas moléculas, a umidade vai subindo e à medida que vai subindo, vai diminuindo a temperatura. Se nós temos umidade, a temperatura diminuindo conforme a altitude que vai subindo, automaticamente a pressão vai também diminuir. À medida que a pressão diminui, as nuvens e o vento se deslocam de onde existe mais pressão para onde existe menos pressão. Então vão ser atraídos para esse local nuvens. Quando essas nuvens encontrarem essa água que está sendo criada, está subindo, acontece uma pororoca celeste e a precipitação, ou chuva. Os chemtreios, como o próprio nome diz, são ácidos químicos. Para que a gente possa ter uma atuação eficiente, eficaz e efetiva, é preciso compreender também a questão da transmutação nucleobiológica a baixa energia. Louis Kervran, um cientista francês contemporâneo de Georges Osava, ele estudou o primeiro desafio, tarefa que foi lhe dada, foi investigar por que pessoas morriam em locais onde havia lareiras de ferro. Na Europa, cai neve lá. Então, essas lareiras é a explicação mais simplória, que vazava monóxido de carbono de dentro da lareira para o ambiente. Ele verificou que a fumaça só saía para cima, pela chaminé. Era bem fechada a lareira. E o que acontecia, na verdade, é que o nitrogênio, que é 70% da composição do nosso ar, que é formado por N2, são dois átomos, uma molécula de hidrogênio formada por dois átomos de hidrogênio, na tabela periódica é 7. O que acontecia com esse nitrogênio? Espero que a Nossa Senhora do chuveiro elétrico dê resistência para todos vocês aguentarem me assistir até o fim. A câmera cansou. Nós que demos um intervalo. Mas continuando, estava falando do Louis Kervran, do nitrogênio. Então, na primeira observação dele, notou que o nitrogênio se transformava em monóxido de carbono. Já o Slim Spurling, com as ferramentas de luz, afirma exatamente que os equipamentos dele, que são feitos de cobre, a frio, não envolve a temperatura como ferro, combinados com sons do Bob Bresch, são da Brenda Williams, são capazes de transmutar monóxido de carbono em nitrogênio, pelo processo exatamente contrário que o Kervran observou.
caso do Slim, ele fala que puro esse próton do carbono, do oxigênio para o carbono. O carbono é 6 e o oxigênio é 8. Então fica novamente 7, 7, que é o nitrogênio. Número 2. Esse é apenas um exemplo de transmutação. Vocês compreendem melhor que a transmutação a baixa energia, a ciência convencional só admite que transmutações sejam possíveis com alta energia. Uma fissão nuclear, por exemplo, uma fusão nuclear, onde, para ter uma ideia, uma bomba de fusão usaria uma de fissão como estopim. Então é algo que necessitaria, segundo o paradigma que os cientistas com C minúsculo admitem, muito grande. Eu vou explicar por quê. O átomo, cargas de mesma polaridade tendem a se repelir. Vocês põem um ímã com dois polos nórdinos, reflete, o norte e o sul se atraem. Então, dentro do núcleo do átomo, existem prótons e nêutrons, que por si só, eletromagneticamente, deveriam se repelir. E eles não se repelem, se mantêm unidos, porque existe uma força maior que os contém, maior do que o eletromagnetismo, que chamamos de força nuclear, que seria digamos, algo não totalmente fechado, tem uma abertura. A natureza sabe onde está essa abertura. Então, as transmutações nucleobiológicas a baixa energia se dão porque para entrar e sair pela porta, não necessita grande energia. Digamos que isso aqui fosse um cofre. Então, existem 3 maneiras, no mínimo, de se abrir um cofre, usando as 3 energias básicas do universo: amor, sabedoria e poder. A primeira possibilidade para abrir um cofre é ter a combinação. Então, isso envolve pouco tempo, pouca energia, mas muita sabedoria. Tem que saber a combinação completa. Essa é a forma que a natureza usa. Ela sabe o segredo do cofre. Então, em pouco tempo, com pouca energia, mas com essa sabedoria de onde que está essa porta, ela entra e sai. Ou seja, faz transmutações por adição ou por subtração. Os cientistas que não têm o segredo do cofre têm que dinamitar o cofre para abrir ele. O problema desse processo é que só pode abrir uma vez o cofre, estraga ele. E ainda existe um terceiro possibilidade de se abrir o cofre. Se não tiver a dinamite nem a combinação do cofre, pode fazer combinação por combinação até encontrar a combinação certa. Esse é o método que os alquimistas usavam. Faziam a mesma combinação ano após ano, até que numa determinada conjuminância, o biorritmo deles interno, os ciclos da lua, do sol, das estrelas, enfim, havia uma composição, uma conjunção de fatores que permitia que o cofre se abrisse, conseguiam transformar chumbo em ouro. Certo? O ideal sempre é nós usarmos essas 3 energias juntas: amor, sabedoria e poder. São coisas que até quando é de bicicleta precisa. A roda da frente representa sabedoria, direção, a de trás o poder, nos propulsiona para frente, e o que une essas duas coisas representa o amor. Para fazer um pão também, aquilo que dá liga na massa representa a força coesiva do amor. Aquilo que dá forma representa a sabedoria. E o fogo que dá consistência, a permanência,
representa o poder. Então, a questão dos chemtreios, das transmutações, eu coloquei no livro do Google Books, um link, um cientista brasileiro, quer dizer, nasceu na Itália, mas mora no Brasil há muito tempo, Salvatore Di Salvi, que é uma autoridade que estudou as transmutações microbiológicas também. Coloquei o link do J. Naldin, que é um laboratório, tem muito material interessante lá também, né? Inclusive sobre transmutações, ele estuda fusão a frio, baixa energia, e o livro do Slim Spurgeon, Slim Universo, onde ele está lá num trecho, ele mencionando essa transmutação do monóxido de carbono em nitrogênio. Os outros elementos que tem nos chemtreios, nós precisamos estudar, ver que composição existe, né? Esses estudos é a questão de relacionar e trabalhar com os devas, com a hierarquia, com o comando estelar, com a egrégora que cada um de nós tiver acesso, e mentalizar para que esses elementos sejam transmutados em coisas úteis, saudáveis, benéficas, né, que possam contribuir com a alcalinização do solo em vez de acidificação. Enfim, que sejam coisas proveitosas para todos, seres vivos. Bom, tem muito mais conhecimentos, mas acho que se assimilar nisso que eu estou colocando essa oportunidade, já é um bom começo. Quanto ao material que tem disponibilizado na biblioteca, livros, links, não tenho a pretensão de que todos aprendam tudo aquilo, que é muita coisa. Mas cada um estudar uma parte daquelas possibilidades, e depois possamos compartilhar entre nós, né? Vamos fazer uma grande sinfonia. Cada um aprende a tocar um instrumento, e depois fazemos uma orquestra, uma sinfonia cósmica. Ok? Então, namastê para todos. Obrigado pela atenção.